Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves, convidando vocês para mais uma aula no nosso canal Conectando Penal. Essa aula será sobre o livramento condicional, ok? E será sobre os impactos das alterações do pacote anticrime no livramento condicional. A matéria de livramento condicional é uma matéria bastante longa, então nós não vamos poder abordar toda ela aqui, ok? Então essa aula ela é mais destinada a falar mesmo das alterações do pacote anticrime no livramento condicional. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, de videoaulas sobre pacote anticrime e execução penal. A aula anterior foi sobre progressão de regime. Então vamos lá. A matéria de livramento condicional, ela é tratada tanto no Código Penal, no artigo 83 do Código Penal, como ela é tratada na Lei de Execuções Penais. Até então, essa matéria já era tratada dessa forma antes do pacote anticrime, no artigo 83 e seguintes do Código Penal e no artigo 131 da LEP e seguintes, ok? No artigo 83, aconteceram algumas alterações do pacote anticrime. Na LEP, nos artigos da LEP, que é o 131 e seguintes, o pacote anticrime não trouxe alterações. Curiosamente, o legislador fez alterações com o pacote anticrime para o livramento condicional na LEP, não nos dispositivos em que já estavam dispostos, em que já estava disposta a matéria de livramento condicional, 131 e seguinte, mas sim no artigo destinado à progressão de regime, que é o artigo 112. Isso foi muito criticado pela doutrina, já que criou uma certa confusão para você encontrar a matéria de livramento condicional disposta onde já estava destinada. Então, para eu entender o livramento condicional, eu tenho que ir no 83 do Código Penal, no 131 e seguintes da LEP e também no 112 da LEP, que trata de progressão de regime. Nós vamos ver isso. Bom, mas o livramento condicional, ele decorre do sistema progressivo de execução de pena no Brasil. O sistema progressivo, ele garante que o condenado, à medida que ele vá cumprindo a pena e vá tendo bom comportamento carcerário e cumprindo os requisitos para a obtenção do livramento condicional e de outros benefícios da execução de pena, ele vai gradativamente se aproximando da sua liberdade, tá? O livramento condicional, ele confere uma liberdade antecipada ao condenado, ao reeducando, desde que ele cumpra alguns requisitos. E ao obter essa liberdade antecipada, ele também vai ter que se submeter durante esse período de liberdade antecipada, que ainda é tempo de cumprimento de pena dele, a algumas condições. Ok? Sob pena do livramento condicional dele poder ser revogado, beleza? No artigo 83 do Código Penal, o legislador traz alguns requisitos objetivos e subjetivos que o reeducando precisa cumprir para a obtenção do livramento condicional, ok? Primeiro requisito importantíssimo: só se concede livramento condicional para penas privativas de liberdade iguais ou superiores a 2 anos. Menores que 2 anos, o juiz não concede livramento condicional, ok? Outro requisito também é que o reeducando repare o dano, né, que o sentenciado repare o dano, né, causado com crime, salvo impossibilidade dele poder fazer, ok? E aí, os outros requisitos são: o artigo 83, inciso 1, e o artigo 83, inciso 2, e o artigo 83, inciso 5 do Código Penal trazem requisitos objetivos de quanto de pena o condenado reeducando precisa cumprir para a obtenção do livramento condicional. Então, lá no artigo 83, inciso 1, está estabelecido que para o condenado obter o livramento condicional, ele tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Isso se ele for um condenado não reincidente em crime doloso e portador de bons antecedentes. Então, se ele é um condenado não reincidente em crime doloso, portador de bons antecedentes, ele vai obter o livramento condicional cumprindo mais de 1/3 da pena. Se ele for um condenado reincidente em crime doloso, ele vai obter o livramento condicional
cumprindo mais da metade da pena. É o que está no artigo 83, inciso 2, ok? Tem uma controvérsia na jurisprudência que é a seguinte: e se ele for primário, porém portador de maus antecedentes? Isso não foi mencionado no artigo 83. A jurisprudência e a doutrina se manifesta diante desta omissão legislativa, adotando o princípio do indúbio pro réu, pelo posicionamento de que esse condenado primário de maus antecedentes tem que cumprir mais de 1/3 da pena, em que pese haver posição em contrário minoritária, ok? O artigo 83, inciso 5, traz o percentual de pena que deve ser cumprido pelos condenados por crime hediondo e equiparado hediondo. Os crimes hediondos e equiparados hediondos estão na Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, ok? Os crimes equiparados hediondos são tortura, terrorismo e tráfico. Os crimes hediondos é um rol bastante longo, que cada vez aumenta mais. Inclusive, o pacote anticrime aumentou esse rol, incluiu crimes que ainda não estavam nesse rol, inclusive crimes de furto e roubo que não estavam no rol, ok? Vale dizer que o artigo 83, inciso 5, também estabelece, dentro desse critério que vai ser o cumprimento de mais de 2/3 da pena, também estabelece dentro desse critério para obtenção de progressão de regime, no artigo 83, inciso 5, que tem que cumprir mais de 2/3 da pena também os condenados por tráfico de pessoas. Então, para obter progressão de regime não. Para obter livramento condicional, tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Condenados por crime hediondo, condenados por crime equiparado hediondo e condenados por tráfico de pessoas. Ocorre que tráfico de pessoas não é crime hediondo nem equiparado hediondo. Foi introduzido no artigo 83, inciso 5, em 2016, mas não é crime hediondo nem equiparado hediondo. O artigo 83, inciso 5 do Código Penal diz que condenado por crime hediondo, equiparado hediondo ou por tráfico de pessoas vai obter o livramento condicional cumprindo mais de 2/3 da pena, mas estabelece que só pode obter o livramento condicional se ele não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, o que a gente precisa saber? Que condenado por crime hediondo, equiparado hediondo ou tráfico de pessoas pode obter livramento condicional cumprindo mais de 2/3 da pena, desde que não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, se ele é reincidente em crimes hediondo, equiparado hediondo, ele não vai obter livramento condicional. Ele não precisa ser reincidente específico no mesmo crime hediondo. Pode ser em qualquer crime hediondo, equiparado hediondo, que ele vai estar vedado a ele o livramento condicional. No caso de tráfico de pessoas, que não é crime hediondo, equiparado hediondo, a doutrina majoritariamente se manifesta de que ele não precisa ser reincidente específico em tráfico de pessoas. Basta ele ser reincidente em qualquer crime daquela natureza, hediondo, equiparado hediondo, que já vai estar vedado para ele que cometeu tráfico de pessoas o livramento condicional, ok? O que o pacote anticrime traz de novidade dentro do artigo 83 do Código Penal? O artigo 83, ele estabelece, com a modificação do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor esse ano, tá? Estabelece uma nova conformidade para o inciso 3 do artigo 83. Então, o artigo 83, inciso 3 do Código Penal, ficou assim agora, que o juiz vai conceder o livramento condicional desde que o agente, inciso 3, comprove, tá? O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Inciso 3, comprovado. A linha A, bom comportamento durante a execução da pena. A linha B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso é novidade introduzida pelo pacote anticrime. A linha C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, trabalho prisional. A linha D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O que estava na linha A, que é o bom comportamento durante a execução da pena, já estava no artigo 83. O que está na linha C, que é o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, também já estava no artigo 83.
O que está na linha D, que é a aptidão para prover a própria subsistência com trabalho honesto, também já estava. A novidade é a não possibilidade de obter o livramento condicional se nos últimos 12 meses o condenado cometeu falta grave. Falta grave é uma matéria que está na LEP, no artigo 50 da LEP. Então, lá no artigo 50 da LEP, está um rol taxativo de faltas graves. Fugir, portar aparelho de comunicação, telefone celular, portar algum instrumento que possa comprometer a integridade física de alguém. Então, faltas graves, artigo 50 da LEP. O artigo 50 da LEP, pessoal, também foi alterado com o pacote anticrime, tá? Foi introduzida no artigo 50 da LEP uma nova falta grave. A gente vai depois, numa nova videoaula, tratar disso, tá? Mas a gente tem lá, no artigo 50 da LEP, uma nova falta grave que foi introduzida pelo pacote anticrime, que consiste no condenado se negar a se submeter a um procedimento de identificação do perfil genético. Essa é a falta grave nova que foi introduzida com o pacote anticrime, que é se recusar à identificação do perfil genético, ok? Mas cometendo qualquer falta grave, esse condenado, se ele faz isso nos últimos 12 meses, ele fica impossibilitado de obtenção do livramento condicional. Vale dizer que esse assunto de falta grave e contagem de prazo para benefício da execução penal já era tratado numa súmula do STJ, súmula 534 do STJ, tá? O que a gente precisa compreender? Que é uma diferença entre progressão de regime e livramento condicional. A falta grave no livramento condicional, ela vai impedir que o condenado obtenha o livramento condicional. Então, vamos dizer, praticada a falta grave, ok? Nos 12 meses seguintes, o reeducando, ele fica impossibilitado de obter o benefício do livramento condicional. Mas essa falta grave não interrompe o prazo que ele já vinha contando para a obtenção do livramento condicional, de forma que ele tem que começar a contar de novo. Isso para o livramento condicional. No caso de progressão de regime, o artigo 112 da LEP, que foi alterado pelo pacote anticrime, alterado porque foi introduzido o parágrafo 6º, estabeleceu que se o condenado, que estava lá contando o prazo para progressão de regime, ele cometeu uma falta grave, a falta grave vai interromper esse prazo e ele vai ter que contar mais uma vez a partir da pena remanescente que ele tinha. O que não acontece no livramento condicional. No livramento condicional, esse prazo não é interrompido e volta a ser recontado. Ele simplesmente não obtém o livramento condicional. No caso de progressão de regime, o prazo é interrompido e tem que ser contado da pena remanescente. É o que está no artigo 112, parágrafo 6º da LEP, ok? Então, a novidade, né, no artigo 83 foi essa questão da falta grave. Qual é a outra novidade que o pacote anticrime traz, né, para livramento condicional? Essa novidade não foi colocada nem no artigo 83 do Código Penal e nem nos artigos lá da LEP que tratam de livramento condicional, que é o 131 e seguintes. Essa novidade foi colocada dentro do artigo 112, dentro do 112, inciso 5, inciso 6A, artigo 112, inciso 6A, e dentro do artigo 112, inciso 8. O que está dentro do artigo 112, inciso 6A, e dentro do artigo 112, inciso 8, que trata de progressão de regime? Que o condenado por crime hediondo, com resultado morte, não importa se ele é primário ou reincidente, está vedado a ele o livramento condicional. Ou seja, é mais uma hipótese de vedação de livramento condicional. Não só aquela do reincidente específico, mas agora mais uma. Aquela em que ele é condenado por um crime hediondo com resultado morte, não importa se é primário ou reincidente, já nem precisava ter falado, porque reincidente, sendo reincidente específico, ele já não teria direito a livramento condicional. Mas sendo condenado por crime hediondo com resultado morte, primário ou reincidente, o artigo 112, alterado pelo pacote anticrime, 112, inciso 6A e 112, inciso 8, vedou livramento condicional para condenados por crime hediondo ou
equiparado a hediondo com resultado morte, sendo ele primário ou reincidente. Ok? Esses foram os comentários que eu tinha para fazer com vocês acerca da matéria de livramento condicional e pacote de crime. Aguardo vocês nas próximas aulas do Conectando Penal. Grande abraço!